O doutor Lisboa vem exatamente com que assunto? Internacional, Pedro. E uma terça-feira... Tá, já sei. Joga o Alan Patrick e joga o Borré. A terça-feira vai ser importante porque o Inter tem programado para esta terça-feira... Terça-feira também conhecida por amanhã, né? Amanhã o Inter se reapresenta à tarde. E a terça-feira vai ser importante por quê? Porque a comissão técnica tem a ideia de fazer um teste com os 3 jogadores, com Alan Patrick, com o Borré e também com o Wesley, para saber a real condição deles. Inclusive, o Inter deu 2 dias de folga para os jogadores, mas ontem teve trabalho para eles no CT, hoje provavelmente também alguma atividade. Por quê? Porque eles tentam acelerar esse processo de retorno para ficarem à disposição do técnico Roger Machado. A questão do Alan Patrick, o Roger falou sobre isso, né? É mais sensibilidade, é dor, né? O Alan Patrick não pode mais sentir dor no tornozelo. Então ele tem grandes chances de estar à disposição para esse primeiro jogo. A tendência é de que esteja à disposição. Vou fazer assim, deixa eu ver se eu consigo colocar contigo didaticamente. Certo, Alan Patrick? Praticamente certo, Alan Patrick. Um jogador para o Grenal da Arena. Provável o Borré. Provável. E ausente... O Wesley. Para esse primeiro jogo. Para esse primeiro jogo. Esse é o desenho. E não quer dizer, né, Pedro, que mesmo os 3 estando, por exemplo, à disposição, serão colocados no time titular. Daqui a pouco, o Alan Patrick e o Borré, que tem mais chances, ficam à disposição. O Alan Patrick tem que ser titular, porque o Inter não tem um jogador, né, da qualidade dele. Esse é o drama. Esse é o drama no caso do Alan Patrick. Não tem substituto. Exato. E daqui a pouco o Valência mantido e o Borré começa no banco de reservas. Essa é uma questão do Inter, né? Porque o Borré era dramático, mas a maneira como o Valência, dentro de um cenário assim menor em termos de gauchão, né? Contra times do interior, ele melhora um pouco, ele ajuda o Inter lá em Juí. No jogo em Caxias, ele coloca o jogo no bolso. O Inter estava meio atrapalhado ali. E aí ele, como único jogador de hierarquia, ele começa a peitar zagueiro, ele leva a bola para a linha de fundo, toma falta, reclama da arbitragem, tira os zagueiros do Caxias do Ceará, ele meio que toma conta do jogo ali. O pênalti, ele é inteligente, porque ele toma a frente do zagueiro e o zagueiro comete o pênalti, ele chama o pênalti, né? Contato. E estava atrapalhado o jogo ali. Aí a ausência do Borré, ela tem assim ela pesa menos porque tu tem um substituto. Porque a questão de tu ter um titular e não poder usá-lo é tu não ter um cara sequer parecido. O Wesley é muito mais jogador, é o cara decisivo, mas o Carboneiro, o mesmo Vitinho que tá fazendo gol, são os caras dali do lugar, em termos de mecânica. Agora o Alan Patrick não tem ninguém nem perto dele. Ele muda o status do time. Essa relação, sem contar isso, né? Nós falávamos aqui sobre as estratégias. Dentro dessa linha, querido Potter, do meu medo conceitual. Bonito medo conceitual. Medo conceitual, que é o meu treinador estar muito preocupado com a academia e pouco preocupado com a vitória no Grenal, indica o seguinte: o Valência é mais perigoso para a estratégia do Grêmio do que o Borré. Essa estratégia de dar espaço, de jogar compactado, de permitir que meus zagueiros eles não consigam arrancar. César, não era o que tu elogiava no Grêmio, agora eu vou fazer o papel de advogado. Mas é o que elogio. Mas tu elogiou pra caramba isso, que o Grêmio tava mudando, que tava marcando a frente. Pô, agora não pode mais. Eu estou elogiando. É por isso, e o segredo é essa incoerência. Esse é o segredo. Eu tô elogiando o conceito do trabalho, eu elogio. Às vezes, no jogo decisivo, assim, no jogo decisivo tu tem que ganhar. Daí. Meu amigo, tem um cara lá que corre em 100 metros, o cara corre em 9 segundos. Por que eu vou dar espaço pro cara correr? Eu tenho que olhar e dizer o seguinte, ó, este jogo que tem um cara que corre, eu preciso diminuir o espaço, porque em 15 metros ele não é o tal guerreiro. Onde tu vai diminuir o espaço? Possivelmente o Quinteiros queira diminuir o espaço lá na frente. 800 mil por mês pra fazer isso. Não, mas nós estamos num debate aqui que é legal a gente falar disso, né? Mas, porque inclusive nos dá assunto e tal, né? A gente é pago pra isso, inclusive, né? Talvez ele queira pressionar na frente. Acho que é isso que ele quer fazer. Ele quer que a bola não chegue no cara lá do lado. É isso que ele quer.
Mas eu concordo contigo nessa história de ter plano A e plano B. Isso aí eu fecho contigo. Fiz um pedido pro Thiago, diante dessa intransigência de vocês no debate. Pedi pro Thiago Cirqueira, nosso chefe, pedi pra ele um desfibrilador pra sala. Porque vai ser um filme de terror. Não, é que os contra-ataques do Inter. Por que tu não pede pro Quinteiros botar 3 volantezinhos no Porque meio? eu tentei convencer os meus colegas que não aceitaram meus convencimentos. Foram intransigentes. Ele nunca jogou com 3 volantes. Desculpa, Maurício, mas é que ele nunca jogou com 3 volantes. Não, ele nunca jogou com um monte de variações, porque Então, assim, ele tá no Grêmio há um mês. Não adianta chegar agora e ele mudar o que é o alicerce do trabalho 3 volantes dele. é tirar o sofá da sala. 3 volantes é você contar que vai ter um homem a mais de marcação na sua casa, precisando do seu jogo, da sua vida, e aí você vai ficar dando passe em paralelo ou dando nos zagueiros assim, aí Gerson, lança longo. Não, melhor é você jogar, você controla de outra maneira. O Quinteiros, toda entrevista ele pedia ponteiros, cara, um ponteiro. Ele faz o Grêmio contratar 2 ponteiros. Ele disputa nas posições. Bom, o Amuso e o Kiko Oliveira. Vamos voltar no Granal, né, Pedro? Vai voltar. O problema maior. Isso tudo que o Maurício está dizendo, eu concordo com ele, só tem um problema, Maurício. O Grêmio não consegue jogar com nada. Sim, mas e com 3 volantes pela primeira vez no ano, no Grenal, conseguirá. Mas arrisca. O Grêmio, do jeito que vem jogando, o Grêmio tem uma partida boa, só o Juventude. Então tem que mudar. Sim, mas a partida que ele tem boa, a partida que ele tem boa, a partida que... Desculpa, a gente interromper, vai lá, Guerra. Fala. Não, vai você que a gente está junto aqui. Como é que ele vai fazer? Ele vai botar 3 volantes? Eu acho que não. Mas se botar, ele vai estar pensando o seguinte: eu tenho que chegar vivo no Beira-Rio. Porque se eu perder o jogo aqui na Arena, bom, aí nós vamos domingo que vem, vamos lá fazer turismo. Não, por esse mesmo raciocínio, eu vou botar sobre o mesmo fato o olhar na outra ponta. Chegar vivo no Beira-Rio significa que você ganhe o primeiro jogo que é na sua casa. Porque no Beira-Rio, você não ganha há algum tempo e nunca foi campeão gaúcho ganhando no Beira-Rio. Então a lógica é você tentar fazer o jogo da sua vida no primeiro. E o que eu vou concordar com o Guerra é que se você não encontrar uma forma de equilibrar a necessidade de ganhar na sua casa com a necessidade tão grande quanto de não perder e depois de ir para casa do outro, esse equilíbrio Maurício, é dramático. Eu só não concordo que o terceiro volante seja a solução. Tá, vamos a algumas premissas. Tá? Primeiro, o Amuso está bem. Ótimo, o Amuso está bem, vai jogar com 2 ponteiros e um centroavante, como ele gosta. E não vai jogar o Cristaldo, e sim vai jogar o Monsalve. Perfeito. Aí eu acho que tá. Então é a melhor solução. Mas se ele não tiver o Amuso. Aí joga, se o Aravena não voltar. Não, aí ele pode fazer uma outra. Não, ele pode fazer uma outra variação. Você é um salão de variação. Uma delas é o volante. A outra variação é Arezzo com o Braithwaite, tira o Braithwaite do centro e ele é o jogador que, pela sua movimentação, ajuda inclusive a marcar. Ele é tão inédito quanto o terceiro volante. Mas a gente já fechou uma ata. Se você tiver Amuso é uma ideia, gostei. Amuso e Kiki, o Monsalve vai para dentro, o Cristaldo se despediu, ele perdeu a posição para ele. Ele não perdeu para o Monsalve, ele perdeu para ele. Eu fui criado na era do Ernesto Guedes, do Daltro Menezes, do Galego, do Marco Eugênio, do Galego. Sou retranquilo na minha alma. Mas eu gostei disso aí. Se ele tiver, digamos que ele não tem o Amuso, a gente não sabe qual é a extensão do. Saberemos uma hora antes. Deve ter, porque é batida. Mas é pancada, é trauma. O Aravena tá voltando e o Pavon tá disponível. O Pavon é um jogador que não se completa, mas ele consegue manter essa ideia dos 2 extremos, de não ter de deslocar o meia, que é mais agressivo na marcação, que é o cara de mais velocidade, que participa mais do jogo sem a bola, que é o Monsalve, e 2 extremos. Aí o conceito dele está estabelecido. Porque eu não vejo lógica num técnico pedir publicamente ponteiros. Aí a direção vai lá, faz um esforço, gasta com o Amuso, gasta com o Kiki Oliveira. E aí quando tu tem ponteiros disponíveis no momento decisivo, tu vai abrir mão de um deles. Eu não vejo lógica nisso. Tem razão. Pelo cara, entendeu? Tu tem razão. Tendo tá bem, mas se não tem. Mas tem. O Grêmio... Não, mas tá machucado o cara. Não, mas tem o Pavon, tem o... O Pavon nem pênalti ele acerta, errou 2. Pedro, mas eu não tô falando assim, eu não tô concordando necessariamente, entende? Eu não tô dizendo que o Pavon é bom jogador, eu acho que ele é reserva do Grêmio. Tem que ser reserva do Grêmio. Tô dizendo da ideia, entende? Tu vai lá e pede. O Pavon foi um dos caras que ele pediu pra ficar. Mas eu acho que tu tá certo. Aí joga o Edenilson na direita? A única coisa que eu peço nesse momento, eu só peço uma coisa. Que o Grêmio estude as valências do Inter para não cometer os erros que cometeu no jogo contra o Juventude. Eu quero que o Grêmio estude. Vamos estudar.
Aliás, se Entendeu? for para ser 3 volantes, entre aspas, eu acho mais provável aí sim, que daqui a pouco ele pense no Edenilson lá pela direita. Não, mas não vai. Isso Embora ele eu não vai discorde, eu acho que ele não Mas isso deve ele não fazer vai isso, mas ele já fez Eu outra acho vez. que o né? Edenilson ele não vai fazer. Faz um tripé de volantes ali só para marcar o lado esquerdo do Eu só Inter. preciso, entendeu, Maurício? Ele veja vídeos do Inter. Podemos perder, tá? Porque futebol é isso aí. Futebol a gente tem que saber disso também. A gente vai ganhar e vai perder, tá tudo certo. Tudo certo não, tá tudo errado, mas é isso que vai acontecer. Tu vai perder também. Eu só quero que a gente saiba Porque ganhou. as porque dificuldades. Esse jogo contra o Juventude eu não consigo aceitar. Porque o problema não estava comigo, o problema estava com o Juventude. E quem tomou bola nas costas fui eu. Eu não posso aceitar. Mas, César, tu acha que a escalação do Alan Patrick influencia na formação do Grêmio? Acho que não. Acho que não, porque o Grêmio tem convicção. O Grêmio. Quer uma informação? O Grêmio tem a partir do As minhas princípio, fontes, Patrick, minhas por fontes. favor, por favor. Posso falar das minhas fontes? Claro, óbvio. O meu X9 me disse que o Grêmio tem certeza Que o Alan Patrick joga. que o Alan Patrick joga e que o Borré joga. Ou melhor, que o Borré estará à disposição para jogar. Isso. O Grêmio tem certeza disso. Não, o Grêmio E sabe. o Grêmio não tem a certeza de que o Wesley joga. O Grêmio tem dúvidas sobre a O participação. Wesley é pro segundo jogo, muito Isso é o que o meu X9 disse. Boa, o meu boa, X9 tá bem não informado. acerta a escalação. mas Wesley é mas dúvida isso aí até Pro segundo até jogo, no pro segundo jogo. O teu Continua X9 com esse aposta no X9. Valdomiro. Não, o meu X... não, mas sabe, tu viu, Maurício? Continua Viu o com que esse aconteceu, X9? Maurício? É. Meu X9 acertou a escalação no último jogo. Todinha. Isso, só tinha 11 pra jogar. Ele acertou. Mas essa realmente, Então. Pedro, é a tendência, o Alan Patrick ficando à disposição e o Borré como opção para o Roger. Chance de Borré E Alan Patrick? Não, Borré e Wesley? Valência. Valência. Existe, tem essa possibilidade. O próprio Roger já escalou assim, mas escalou sem o Alan Patrick. Não vai fazer isso no Com Grenal. o Alan Patrick Vai ele botar não escala dois os jogadores né? voltando de lesão? Não Não escala vai também fazer dois. isso. Eu Exatamente. ontem fiz Alguém um tem que marcar, raciocínio, não em cima do que eu faria, e sim o que o Roger talvez pudesse fazer por jogar na arena e decidir depois em casa no Beira-Rio O que com a tu sua... faria, nós não levamos em Não conta. faz a menor, Nós porque aqui é um estamos programa de levando em debate conta. e opinião é o que menos Eu levo, interessa. Pedro. Eu levo, viu, Maurício? Então, Eu levo em conta. também, Maurício. então a parte que eu imagino, senhores, seus bandidos, é o seguinte, que o Roger poderia fazer, por ser jogo da arena, ainda que inédito, colocar todas as suas cartas de número alto no jogo. E aí fazer. Aí você se orgulharia e você ficaria em posição de sentido. Fernando, Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick, Borré e Valência. Não é o que eu faria, mas eu acredito que o Roger pode estar pensando Não, em fazer é uma ideia. no Uma primeiro vez jogo. eu fiz um jogo. É uma ideia. Acho que era 98. Sem Era nenhum o ponteiro, Corinthians do Gamarra e Batata na zaga. Era o Corinthians do Excel veio jogar contra o Inter aqui. Um dos últimos jogos do Christian pelo Inter. O técnico era o Cassiá. Ele armou meio campo com Reginaldo, Anderson, Clayton, E Marcelo Rosa. João Antônio. João Antônio. Marcelo Rosa E é aí- muito pra frente. Quanto é que tomou? Aí, não, e aí mais avançado o Betinho, que era um meia, ele Eu botou lembro, de segundo atacante, e o Christian. Depois daquele jogo, o Christian, 2 semanas depois, foi pra Paris. Não tinha como. Eu lembro Foi que- 1-1 esse 1 jogo. a 1, O gol do o Christian. Luxemburgo foi homenageado pela direção do Inter antes do jogo por ter jogado como ele foi jogador do Inter, o pessoal não 78. lembra? Ele foi banco do Jorge Tabajara. Então, Que esteve ele aqui recebeu conosco, uma nos homenagem. visitou. Lembro que a aqui gente no perguntava, Tabajara, não, mas 4 recentemente. volantes. Ele dizia, não marca 4 volantes. Marcelo não marca. Marcelo Rosa é meia, não marca. O Roger não vai abrir mão. O Roger não vai abrir mão de um velocista. Não tem maneira de abrir mão. Não, o velocista no caso seria o Valência, né? Ele é o seu velocista nesse velocista conceito. pelo lado, pelo lado. Ou joga o Vitinho, ou joga o Carboneiro. Um dos dois vai jogar. Não, a melhor formação que eu entendo é a que tem Vitinho e Carboneiro dos lados, o Valência por dentro e o Alan Patrick. Esse quarteto tem uma qualidade que, na fragilidade defensiva do Grêmio, poderia fazer o Inter ganhar o jogo até na arena, pela qualidade. Mas, Que ele nunca jogou sem pelo menos um ponteiro. como o Grêmio nunca jogou com 3 volantes. Exatamente. Mas a tendência de fato é o Alan Patrick, o Borré como opção e o Wesley. Até se ficar à disposição para esse jogo, não sei se vai ser utilizado pelo Eu Roger. acho que não fica. É uma Não, lesão muscular grau 2, né, Pedro? Então, não, o Inter merece tem esse, cuidado. o Inter tem esse jogador com lesão muscular grau 2, com 20 dias. do dia 12 de fevereiro foi a lesão. Então tu vê. E ele tem um segundo Grenal que é mais decisivo que o primeiro. E se ele sair vivo
da Arena, ele está dentro do campeonato. O César está preocupado, me perguntou aqui também sobre o Bruno Henrique. Ainda não tem informação sobre o Bruno Henrique e essa informação ela chegará com a reapresentação amanhã. O Bruno Henrique, o Roger, aí eu vou me valer das palavras do Roger, né? O Roger conversou com o Bruno Henrique disse para ele que sentiu a perna pesar e pediu para sair. Como o Bruno Henrique é experiente, então ele sentiu que algo não mais chegou grave... nem a ser dor, ele só sentiu que tá diferente essa perninha aqui. Exatamente. Na coletiva, né, Jason, tu tava lá também pra gente dar o contexto. Na entrevista coletiva vem uma pergunta pra ele, você perdeu agora 12º jogador, porque o Inter já tinha 11 fora. Tem 12 agora, ele tem o Bruno Henrique, e ele interfere. Não, mas como assim lesionado? Quem é que disse que ele tá lesionado? Ele me disse que tinha sentido e saiu porque é um cara experiente. Eu não tô contando com ele fora, não. Ele não conta com o Bruno Henrique lesionado. E vai depender da reavaliação amanhã. Esse é um jogador importante, porque ele é experiente, Maia, ele né? chuta bem de fora da área. Tu não tem mais substituto. Pedro, esse é o ponto. O sujeito tá no jogo decisivo. Dá o lance do pênalti. O Inter toma o gol do pênalti. E o teu volante pede pra sair naquele lance. Quer me dizer que ele não sentiu nada, que ele resolveu sair porque, vamos conversar, o Maurício quero ver, eu quero falar com ligar pro Maurício. Quem é que ganha nessa Tava porcaria? Tava 2-1 pro Inter, o Inter nem tava aí pro Caxias. Não, ele sai no primeiro tempo. Sai no lance O do Caxias tá preocupado com a Copa do Brasil, não foi pro jogo de ontem. Tava quando a gente tava vivo no jogo ainda que ele saiu, Pedro. Nossa, que a gente tava vivo no jogo ainda na hora que ele pediu pra sair. Mas vamos... Não foi na hora que a gente tava vivo? Sim, foi. Mas é que não era contra o City o jogo, viu? Era contra o Caxias, né? Eu acho que ele imaginou que... Tu sabe que o CCD é um troço interessante, eu vou dizer pra você. Tem um monte de cara aí que agora faz rádio e tal, que dá o gol do Grêmio, do Inter, bem no time que ele torce, faz e vai... Muito bom ver essa. A representação cênica foi maravilhosa. Não sei se eu consegui reproduzir, mas maravilhosamente. Tentativa. Como é que os caras vibram? Não, agora chega. Não. Agora todo o resto será com cachê, tá? O CCD, sabe o que o CCD faz? O CCD bota a mão no rosto quando o Grêmio toma e fica que parece que vai morrer. Quando o Grêmio toma gol. Eu pensei, os rapazes estão se sentindo mal, cara. E tava mesmo, Maurício. No gol do Mandaca você chamou Jesus. Não, o segundo chamei o Jesus, xinguei o voado, foi um negócio muito sério. O Pedro só dizia, botar a mão na minha perna e dizia, calma. Impressionante. Eu só preciso saber do... Tem o teatral, claro que tem, né? Mas tem também o emocional. Não, tá louco? Potter, eu queria saber o seguinte. Primeiro tempo, pênalti pro Caxias. Vai pro VAR, aquele negócio todo lá que a gente conhece, e o cara vai bater o pênalti. Gol do Caxias. Sinceramente, tu pensou, não pode ser verdade. Sim ou não? Sim ou não? Pode ter durado pouco isso. Pode ter, eu só quero saber, tu pensou assim... O Grêmio ganha no último lance com um gol de bicicleta, todo mundo tá brigando em Caxias, os caras estão tendo que voltar dentro do Camburão pra sair de Caxias, tá um caos. Aí abre o jogo aqui, o Inter toma um gol, um jogo morno, ninguém quer ver nada. Olha, eu juro por Deus que não. Não? Nesse específico, não. Sabe que quando o Caxias tomou o gol, sabe que foi a única pessoa que eu me lembrei? De ti. Eu pensei, o Potter deve estar pensando... Olha o Inter aí. Não, é que além disso, o Bruno Henrique era o melhor jogador do Inter, sai. Deixa eu trocar a pergunta, então. Me valendo do talento do Potter. 4:30 da tarde começa o jogo. Perto de 6:30 da tarde, o Juventude faz o gol do Mandaca do 2-0 que tirava o Grêmio da final. 3 dias antes, o Potter tinha dito aqui que o Juventude tinha um comportamento padrão em relação ao Grêmio, que era no momento educação, grande. Maurício, mas eu chamei de filial. Tá. E aí, quando o Mandaca faz 2-0, você chega a acreditar de fato que o Grêmio não vai para a final, ou você pensou até o último momento, o Grêmio vai reverter isso aqui? Em Grêmio e Juventude, eu sempre espero a entregada. E ela aconteceu. Pois é, no 2-0 você não disse tá fora o Grêmio? Não disse. Aliás, os caras recortaram aqui, os torcedores de Juventude recortaram e postaram nesses perfis que tem assim, né? E a torcida de Juventude se dividia. O cara que fez o corte, aquele corte, Maurício, ele fez pra bater em mim. É um absurdo, como é que tem empresa da Serra que patrocina esse programa? E aí uns torcedores de Juventude falaram assim, mas ele tá falando a real? É verdade. Número, né? É verdade, quando tem mata-mata, quem passa mais é o Grêmio. Foi o que aconteceu.
E aí ficaram lá o pessoal e aí você nem entrou. Não entrei, só assisti. O que mais? O Bruno Henrique não tá, Pedro, fora do jogo, então, o próximo sábado, a tendência, inclusive, é de que esteja à disposição. Mas interessante porque, o Thiago Maia tá no imbróglio aí que não resolve e o presidente deu prazo até amanhã para o Santos entrar em acordo com o Flamengo. Não empreende nem se ocupa muito. É uma coisa difícil, uma né? lembrança carinhosa, né, Maurício? Foi palavras suaves, né? Exato. Se o Santos não enviar as garantias bancárias pro Flamengo para assumir a dívida de 4 milhões... Segue ocupando a moita. Segue ocupando a moita. Mas aí é interessante, Léo, por quê? Porque vai depender do Roger, da comissão técnica, a utilização do Thiago Maia. Mas no jogo contra o Caxias, o Roger fez um experimento ali, botou em campo, na função, o Ramon. Por ele dentro. colocou o Ronaldo, mas depois colocou o Ramon jogando. Porque ele teve que tirar o Fernando por Exato. desgaste, daí ele não tinha mais pra quem colocar. então- Mas agora vamos ver o seguinte, assim, tá? Terça-feira o Thiago Maia volta. O Santos não tem garantia bancária e tal. Ele vai ter cabeça pra jogar um Grenal? Bela pergunta. Ele não treina uma semana. Não, do primeiro como é que Grenal é, ele tá cara? fora. Ele tá em São Paulo, Ele não treina uma semana, aguardando o mas desfecho. Ele deve estar treinando, né? Assim, Não sei. isso sim. Mas Ele deve como? estar treinando, Sozinho inclusive, ou com no personal? CT do Santos. Não. Sim, Não, ele não sim. foi a Santos. Não, Mas ele foi a São Paulo. É meio varziano esse negócio aí, né? Um jogador que vai, não joga, depois vai. Ele já foi vendido essa última semana aí 19 vezes. Pois é. Aí ele vai, volta. 21. Aí agora vai ser vai ser o jogador do Grenal? Eu ontem disse no Sala de Domingo que o Thiago Maia é aquele cara que se separa da mulher e não sabe se vai morar com a amante. É exatamente isso. Ele não quer mais o Inter, muito bem, mas ele quer o Santos. Só que ele não sabe se quer o Santos. Tá muito complicado esse negócio. Eu acho que o Inter não conta com ele pro Grenal. O problema do Thiago Maia, pra mim, não é nem psicológico, é de ritmo de treinamento. Isso para um jogo desse nível de competitividade. Agora virou o ritmo de treinamento, né? Agora virou. Agora é um jogador que claramente não quer ficar no Inter. Da outra vez que teve esse imbróglio, ele foi e voltou, ele não entra no time imediatamente. Agora, Entra isso- o Bruno Henrique, ele fica no banco e joga uns minutinhos. que fique bem claro, se não der nada, o Thiago Maia vai fazer a temporada inteira do Inter e ele que vai focar de novo, né? Não, Ele e é foca profissional, de ele é bem novo. pago, Não, e e aí foca ele de precisa novo. de 10 dias pra começar a treinar e vambora, é titular do Aconteceu Inter. parecido com o Vitão, né? O que eu vejo, O Vitão foi uma vez só, né? esse Ele foi, não episódio ficou, voltou e deu. Esse episódio do Thiago Maia, ele tem um componente que a gente precisa pensar bastante, que é a entrevista do dirigente do Flamengo sobre a relação da venda, né? José Boto, diretor o dirigente executivo. do Flamengo diz, no Brasil só à vista ou com garantias bancárias. Não faço mais negócio no Brasil. E lembrando que Isso é as terrível, garantias bancárias são as seguintes: Globo, que a Globo paga. Sim, Sempre o usar o contrato da que é pagadora. sempre- Porque a Globo vai dar pro Santos. o que é sempre a grande Se o Santos não garantia, né? pagar, o que acontece? na verdade, a Globo dá pro Flamengo. Não, O dinheiro é- existe, o dinheiro né? do Santos. O dinheiro existe. é um tá ali. dinheiro da TV que, se em vez de depositar na conta do Santos, tá lá anotadinho Que é, lá no que é cantinho. algo que sempre acontece. Não, né? e aí é um medo, né? É um medo, assim, é uma coisa incrível, né? Que vamos lá. Não, eu sou bom pagador. Ah, não, eu quero garantias bancárias. Qual tu quer? Da TV. Tá, eu sou bom pagador. Pode pegar. Te garante? Se você tem a garantia de que pagar. Eu tô escancarando pra ti que eu Ela não só sou não, um bom pagador. ela só não é bancária. Se você topa que entrega parte da cota de televisão, é porque você está bancando a Parece confiança que o Santos na sua capacidade de pagar. tentou a garantia com a Globo e não conseguiu a garantia com a Globo. Sim, mas aí é porque talvez a própria Globo também pense, talvez olha, vou ele mudar já minha esteja postura lá aqui, na frente. porque, veja bem, por muitos Ou anos... histórico. Que a por Globo não muitos pode anos- virar esse banco aí, né? Não, é que Historicamente houve um tempo longo, Ou longuíssimo. parte já está comprometido. É que o Clube dos 13, por exemplo, ele se dissolve numa manobra equivocada de um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro em todos os tempos. A Globo sempre foi a quem se recorreu, o clube grande, para pagar o parceira. salário atrasado. E em dado momento, o presidente do Clube dos 13 disse assim, vai ser por envelope o próximo. Como vai ser por envelope? Mas tem um movimento que a gente não pode esquecer, que é do Corinthians e do Grêmio, né? O presidente do Grêmio era Paulo Odoni, que saem do bloco Por e passam a causa negociar. disso. Mas por causa disso, Não, eles Sim, por mas interesse faz parte. próprio. Não, Pra que- ganhar mais. Não, Foi não é. pra ganhar a história. Não, a história isso tá em livro. Tá em livro, um pesquisador, um cara que eu já conversei, o livro dele é muito bom, inclusive. E, enfim, tem um bloco que negocia, todo mundo negocia junto. E aí, esses dois clubes, num movimento de negociar individual, porque poderiam pegar mais. E pra Globo, a Globo, como player,
ela tá na dela. Mas é essa a premissa. Assim, então assim, querem sair? Vão cá, vamos conversar aqui. E aí ela paga um pouquinho a mais pros caras e o bloco, não é o querer bloco sair. se dissolve. Léo, a origem não é querer sair. Léo. A origem é o Clube dos 13 propõe uma negociação em que não tem negociação. Aí, Maurício, é envelope. Maurício, mas aí é negócio. Não, tá errado, Léo. Não tá errado. Tá erradíssimo, Léo. Se tu tem um campeonato, eu tenho um campeonato. Eu fui teu parceiro 20 anos seguidos, mas, como bom. Mas é negócio, Maurício. Não é negócio, é lealdade. É negócio, não, Maurício. Maurício. No mundo dos negócios, é negócio. Assim. Negócio negocia. Só que é um negócio muito mal conduzido pelo Fábio Claro, Koff. negociar Foi um grande assim. erro que, passado esse mas episódio, terminou o Clube dos 13. Acabou, morreu, mas faliu. O Clube dos 13 começa a se dissolver porque 2 clubes começam a negociar separados saindo do bloco. Isso acontece Isso depois aconteceu que sempre. existe. Não aconteceu sempre. Acontece porque é uma negociação proposta pelo Clube dos 13 diferente de todas as anteriores. E ao invés de você... Vou dizer... Léo, olha só. Você é meu parceiro, digo assim, eu vou botar a concorrência. Você tem o direito, por meu parceiro, de que se a TV X oferece 20 milhões, você oferece 20 milhões e R$1, você é o dono dos direitos. Isso é um negócio que tem a ver com a lealdade que eu fui com você a vida inteira. Mas esse não era assim. Esse é o negócio, tu abre o envelope, quem oferece... Maurício, não, o mundo tá errado, do futebol Léo. é Mas assim. independentemente disso... O mundo dos negócios é assim. Tu tem um parceiro, tu trabalha com esse parceiro. Aí, se tu consegue um negócio que é melhor pra ti... Mas ele não é melhor, Léo. O Clube dos 13 acabou. Acabou porque os clubes saíram. Porque a Globo foi propor aos clubes individualmente uma forma de sobreviver àqueles envelopes. A Globo tá na dela, ela foi inteligente. Desde o início. A Globo tá na dela, foi tirar os clubes dos blocos. Agora, o que faltou foi uma coesão do grupo. E aí tem uma relação que era uma disputa de Paulo Odoni e Fábio Koff que tá na raiz disso. Tanto é que o Fábio Koff volta pro Grêmio justamente por essa questão. A primeira fissura... O Clube dos 13 agir com inteligência e não agiu. A primeira fissura do Clube dos 13 é ali que tem o primeiro furinho e daí começa a entrar água no navio. Decorre de uma questão política do Grêmio, sim, pelo Odoni e Fábio Koff. E aí o Odoni sai, e aí começa a negociar com o Grêmio, aí depois com o Flamengo e com o outro, e aí o Fábio... Por que o Fábio Koff volta pro Grêmio? Ele volta pro Grêmio muito por isso, a gente sabe disso. Ele volta pra ganhar do Odoni. Deixa eu chamar o intervalo comercial, mais alguma coisa? Não, é isso, Pedro. Então amanhã tem a reapresentação e com essa possibilidade de Alan Patrick e Borré retornarem para o Clássico do Sul. Antony, Aguirre, Vitão, Vitor, Bernabei. Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Ener Valencia e Borré. Tá aí a escalação do Potter, viu, Roger? Vê se tu aprende, né? Tá? Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser.